Lucas capítulo 3, vamos pegar do versículo 1 até o 20. Lucas capítulo 3, versículo 1 até o 20. Que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconides Elisânias, a tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que nessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogaram, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sumo. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E quem somos nós diante de tão grande palavra, Senhor? Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, aquilo que precisamos ouvir. Eu te peço, Senhor, que eu possa ser canal para o Teu fluir, que as minhas palavras voltem vazias, porque eu sei que a Sua palavra jamais voltará vazia. Amém. Pode se sentar. Agora sim, Vitória, por favor, pode botar aquela figura, aquela charge que nós planejamos. Deixa só. Tá pronto para ver, gente? Todo mundo já viu essa charge em algum momento, várias versões na internet. Eu coloquei aqui uma coisa bem genérica para a gente não entrar em polêmicas vazias, mas normalmente é colocado numa situação que uma empresa, uma instituição, um Estado, qualquer um precisa mudar para poder chamar mais atenção ao povo. E sempre tem esse cidadãozinho que ele fala alguma coisa que necessita que a empresa mude de postura, ou o Estado mude de postura, e a reação deles é que eu não quero mudar de postura. Ao invés de mudar de postura, joga o cara da janela. Todo mundo já viu isso aí na internet, algumas versões disso. Não, você não. A rainha do
Instagram, quem já viu várias versões disso daí, sempre tem uma situação, alguém fala, não, se a gente fizer isso, aí ele vai falar, que tal se a gente fizer a coisa certa? E aí jogam ele pela janela. Todo mundo já viu isso, menos a minha muito digníssima da esposa. O que você faz no Instagram esse tempo todo? Não quero saber, não me conta, por favor. Guardem a figura, lembrem das imagens que vocês viram. Coloca agora, por gentileza, Vitória, Provérbios 9, versículos 8 e 9. Provérbios 9, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Mas olha só. Pode passar o próximo show. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Tem uma adaptação disso na internet que diz mais ou menos assim: repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Repreenda o tolo e ele se tornará o seu inimigo. Alguém também já ouviu essas frases aí? Então guarde Provérbios e guarde o nosso amiguinho da figura, para a gente entender aonde a gente quer chegar. E volte para o texto de Lucas, capítulo 3, versículo de 1 ao 20, com essa imagem na cabeça e com Provérbios. Guarde, repreenda o sábio para que ele se torne mais sábio, repreenda o tolo e ele se tornará o seu maior inimigo. Entrando aqui em Lucas, no capítulo que nós lemos, depois de tudo que foi discorrido nos dois capítulos, nascimento de Jesus, nascimento de João Batista, as promessas acerca de Jesus, as promessas acerca de João Batista, a aparição de anjos, milagres já aconteceram nos dois primeiros capítulos. Nós agora entramos para a pregação. Após narrar o nascimento de João e de Jesus, Lucas nos apresenta o início do ministério daquele que seria reconhecido pelo próprio Jesus como o maior profeta que já existiu. E essa apresentação, logo lá no começo, vai repetir uma fórmula já usada lá no Antigo Testamento. Veja, vamos ler de novo, e você pode colocar aqui também os primeiros dois versículos. No 10º ano, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pilatos governador da Judéia, aí vai discorrer acerca de Herodes e os outros tetrarcas, dando a entender o ano que aconteceu e o lugar. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. É uma forma usada no Antigo Testamento para descrever os profetas. Joga lá Ezequiel, capítulo 1. É um sótão para ser exatamente a mesma forma. Acontecendo no 30º ano, no 5º dia, 4 meses, estando eu no meio dos exilados, pode passar um 2, junto ao rio, num lugar, Quebás, se aumentando os céus, e eu tive visões de Deus no 5º dia, repetido mês, no 5º mês do cativeiro do rei Joaquim. Então, no Antigo Testamento, quando você apresentava o profeta, dizia onde aconteceu, que ano aconteceu e que a palavra de Deus veio aquele profeta. É interessante que o Lucas vai usar essa fórmula agora para apresentar João, dizendo que no 15º ano de Tibério César, na região da Galileia, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E isso, para dar a entender que João tem o mesmo peso e a mesma importância de todos os outros profetas que vieram antes dele. Esse João seria o último e, segundo o próprio Jesus, o maior dos profetas. Mas aquele irmão do monte que fala, eis que eu sou o Senhor quem vos fala. Não, é profetado, vai ser fiado. Profeta era esse. A fórmula era essa. Tudo que ele falou aqui e resista é palavra de Deus. Então é muito interessante como Lucas quer mostrar para nós, mostrar para aquele público, mostrar para as pessoas daquela época. João tem o mesmo calibre,
a mesma altura, a mesma grandeza dos profetas do Antigo Testamento. Então ele usa a mesma fórmula. E vale a pena ler novamente então o versículo 3 do capítulo 3 de Lucas, para entendermos o centro da mensagem da profecia de João. Qual é o centro da mensagem, então, da profecia de João? Depois de fazer aquela apresentação, naquele tempo, naquele lugar, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Para quê? Para a vitória? Para quê? Para a glorificação? Não! Arrependimento para a remissão de pecados. A missão dele era pregar arrependimento. Olha, aquele que o próprio Jesus disse, esse é o maior profeta, e entre os nascidos de mulher não teve um igual a ele, tem o centro da sua missão dizer para as pessoas: arrependam-se do seu pecado. Lembra da charge que o cara falou, talvez não seja a hora de a gente se arrepender e fazer diferente? E ele, então, João, vai ser aqui apresentado com o título, conforme está escrito, versículo 4, no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, de acordo com as palavras do profeta Isaías, e aí eu pedi mais uma vez, aproveitando que tem aqui, vamos direto às palavras de Isaías, Isaías 40, versículo 1 até o versículo 5, que é exatamente o que é falado aqui em Lucas. Por favor, vou dar trabalho para o pessoal da mídia, ou não. Consolai meu povo, versículo 1. Consolai meu povo, diz o vosso Deus, versículo 2, pode seguir. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro nas mãos do Senhor por todos os seus pecados. De novo, iniquidade, pecados aqui. Que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu o dobro do seu pecado. Pode passar o 3. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Passa. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então é isso que ele está falando, de novo ali, em Lucas capítulo 3, do 4 até o 6. Fazendo de novo esse paralelo entre o profeta do Antigo Testamento e o nosso amigo João Batista. João é associado àquela voz que clama no deserto, e mais ainda a referência ao contexto. Veja os verbos que ele vai usar aqui: endireitai, rebaixar colinas, vales levantados, pecados confessados. Alguém já viu uma plaina? Sabe o que é uma plaina? Sabe, né? Sabe, já trabalhou com obras, sabe o que é aplainar? É endireitar, é fazer com que a madeira, por exemplo, fique reta e lisa. Isso vai custar trabalho, vai tirar lascas da madeira. É endireitar o caminho, é fazer com aquilo que seja torto se endireita. O mundo vai dizer: o que nasce torto nunca se endireita. O mundo vai dizer: Deus escreve certo por linhas. Mentira. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus vai endireitar as linhas por onde vai escrever a nossa história. Ele fala em endireitar, ele fala em consertar, ele fala em aplainar, ele fala em resolver um problema. Podemos concluir então, até aqui,
que o primeiro convite do Evangelho, ou o princípio do Evangelho de Cristo, está diretamente relacionado a arrependimento, pois é a pregação de João, e com mudança. O que está torto tem que ser endireitado, o caminho erro tem que ser consertado. Deus não escreve certo com linhas tortas. Deus endireita as linhas por onde vai escrever a tua história, a minha história. E essas linhas somos eu e você. Somos nós, povo de Deus, que muitas vezes precisamos de endireitar o nosso caminho. Lembra como nós lemos lá no Salmo? Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos doíam, eu gemia à noite. Mas quando mudou a situação, o meu caminho foi endireitado, eu confessei o meu pecado, tudo mudou na minha história. A diferença do ímpio para o justo não é que nós não cometemos pecado, nós cometemos alguns muito pesados que você não vai me contar e eu não vou contar os meus para você. Mas a diferença entre o ímpio e o justo é que o justo reconhece que precisa de mudança. O ímpio não. O justo reconhece que precisa endireitar o seu caminho. O justo reconhece que precisa endireitar as suas veredas. O justo reconhece que precisa mudar. Temos, por vezes, o péssimo hábito de confundir profecias bíblicas com promessas de sucesso e vitória. Sonhamos de sermos senhores nessa terra. Veja, aquela geração, como a gente já falou, esperava o Messias, beleza? Ótimo. Só que ela esperava que tipo de Messias? Um Messias, líder militar, que destronaria Tibério César, que destronaria Roma e restauraria a glória de Israel. Mas nada nos faz crer que neles havia consciência de que a situação de jugo estava relacionada ao seu pecado. Como começa a promessa de Isaías? Seus pecados foram perdoados. Opa, não está dizendo, vocês pecaram. Vocês estão passando esse perrengue todo porque vocês pecaram. Aquela geração estava passando aquele perrengue todo porque aquela geração era pecadora. Estava sofrendo porque era pecadora. Mas você tinha figuras ali que se achavam santos dos santos. Os nossos amigos fariseus, que se achavam melhores do que todo mundo. E se queixavam, esperavam aquele Messias militar. A nossa geração padece exatamente do mesmo mal. Não raro vemos multidões enchendo reuniões onde alguém promete sucesso e prosperidade. Quem já viu a corrente da prosperidade? Quem já viu a corrente da vitória? Quem já viu a corrente de não sei o que mais? Dê tudo e você receberá tudo. Você é a cabeça, você não é a cauda e blá blá. E olha, vai estar cheio, vai estar lotado. Porque todo mundo acha que merece alguma coisa melhor. Todo mundo está achando que não tem que mudar o seu caminho. Não é você que está errado. É o mundo que te deve, essa humanidade perdida. Você é a luz do mundo, você merece. Aquela geração esperava ser reconhecida. A nossa geração também espera ser reconhecida, senão as igrejas não estariam cheias. Mas basta pregar de arrependimento, mortificação, renúncia, igual João Batista pregou, que essas igrejas estariam vazias. Você consegue imaginar João Batista hoje pregando no Maracanã cheio, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos e demonstrai frutos de arrependimento? Você consegue imaginar esse cara fazendo isso? Como você não vai conseguir imaginar Samuel, Daniel, Ezequiel, Jesus, Paulo, Pedro fazendo nada disso? Profeta de Deus não ganha nenhum concurso de popularidade. Profeta de Deus não terá 5.000 seguidores no Instagram. Aquele que prega a verdade, o arrependimento, ele não vai ser popular nessa geração. Então nós vemos nos nossos dias muitos desses profetas de prosperidade, mas aquele que falar de arrependimento vai ver o caldo entornando. Mas vamos continuar na pregação de João, porque o relógio não é meu amigo. Veja como
João, então, se refere àquelas multidões que estão acompanhando ele. Versículo 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizados: sejam bem-vindos, meus queridos, amados, fofos, lindos e maravilhosos. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele sabia que tinha muita gente ali que só queria arriar o despacho para agradar a divindade e queimar o teu pecado. E ele vai usar o termo raça de víboras, que talvez possa sugerir algo parecido com Gênesis 3:1. O que está escrito em Gênesis 3:1? Todo mundo sabe, todo mundo aqui fez CETEB. Relato da queda. A serpente, mais astuta das criaturas, tentou. E ele vai fazer essa associação da víbora, serpente, das pessoas astutas que achavam que poderiam fugir da ira vindoura, simplesmente participando daquele momento de batismo, mas sem produzir frutos de arrependimento. E ele vai continuar. Alguém por acaso te induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, aí está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir um fruto será cortada e lançada ao fogo. Bom, o homem mandou um fogo agora. Então, primeiro ele vai falar raça de víboras, que acreditavam poder fugir da ira vindoura. No versículo 7, depois de exortar para a produção de frutos de arrependimento, eles dizem: não venham dizer que vocês são filhos de Abraão, porque existia naquele povo ainda, sob jugo estrangeiro, seu país destruído, ainda cheio de pombo, dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, nós somos os filhos da promessa, nós somos o povo de Deus, cheios de orgulho disso, e criam eles que simplesmente por serem filhos de Abraão estava tudo garantido, a salvação estava certa. Ele vai dizer: não vem com esse papo de que é filho de Abraão, não, porque Deus pode fazer dessa pedra aqui filho de Abraão. Vocês têm que produzir frutos de arrependimento. E no versículo 9 ele vai dizer, vai fazer aqui a metáfora da árvore sendo cortada e lançada ao fogo. Veja de novo, nós estamos falando do fogo. Mas continue. É interessante ver a reação daquele povo com tudo que ele falou. Vê que ele dá um monte de patada no povo, né? Raça de víbora, vocês serão cortadas e jogadas no fogo. Então a multidão interrogava, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu: não cobrais mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então ele vai fazer uma distinção da multidão. Primeiro ele fala genericamente da multidão, e ele vai exortar a partilhar. Quem tiver uma túnica, reparta. Veja, nós que somos, todos nós que nascemos depois da Revolução Industrial, depois do capitalismo, nós não temos noção de pobreza. Nós não sabemos o que é pobreza. Bom, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai falar que é pobre, correto? Nós somos muito, muito mais ricos que a maioria dos nobres antes da Revolução Industrial. Quando nós temos várias outras roupas. Aqui, ter 2 roupas era ostentação, 2 túnicas era um exemplo de exortação. Então ele vai dizer: quem tem 2, você tem muito mais do que você precisa dar para o próximo. E não ter comida é a regra. Então nós no Ocidente, pós-revolução, nós não temos noção de pobreza. Não temos. Por isso que ele fala isso. Partilhar. Bom, mas 2 túnicas era um exagero. E era normal não ter comida. Então, se você tem comida, reparta. E o que ele vai dizer aqui a outras 2 figuras que aparecem? Aos publicanos. E importante, o publicano era extremamente mal visto naquela sociedade, pois era um judeu que cobrava impostos para os romanos. E aí
publicanos vão perguntar: o que a gente faz? E ele vai dizer: olha só, não cobre mais do que necessário. Ele não vai dizer: não cobre imposto. Não, continua fazendo o seu trabalho é esse, faça. Mas só cobre aquilo que é estipulado. Então o publicano, ele vai dizer que ele seja justo. E ao soldado, já no versículo 14, ele vai cobrar que ele seja correto, bondoso e que tenha contentamento com o seu salário. Esses soldados aqui, eu só vi uma fonte sugerindo que pudesse ser soldados romanos. Todos os outros falam que são soldados a serviço de Herodes, judeus a serviço do rei judeu, do governador judeu naquele lugar. Eu prefiro ficar nisso. Como não especifica, são soldados, tá? Que pelo jeito também não eram muito mal vistos. Por quê? Se ele vai falar: olha só, não maltrate ninguém, não dê renúncia falsa, né, e contentar com o vosso jugo, é porque provavelmente os soldados maltratavam as pessoas, denunciavam falsamente e também não eram contentes com o seu jugo, por isso que, com o seu soldo. Por isso ele dá a gente falar isso: olha, não maltrate as pessoas, não faça denúncias falsas, mude sua posição e fique satisfeito com aquilo que você recebe. Mas qual é o grande detalhe dessa parte aqui? É que mesmo sendo confrontados pela fala de João, que é profeta em boca de Deus, aquelas pessoas não demonstraram estar ofendidas, não. Veja, João chama todo mundo de raça de víboras, diz que eles têm que ser produzir fruto de arrependimento, que serão árvores cortadas e lançadas ao fogo. Qual a postura deles? Tá, então me explica o que eu tenho que fazer. Você percebe que há arrependimento e a vontade de cumprir a palavra de Deus aqui. Aquelas pessoas não se demonstram ofendidas, mas ávidas por mais instrução. E mais ainda, João vai dar então depois testemunho de Jesus. Mas veja, vamos parar aqui rapidinho. Qual é o nosso maior problema comum hoje? Veja o caso do problema do homossexualismo. Eles não querem que você diga que o pecado é pecado. Eles não querem se arrepender. E se você disser que está errado, você que está errado, você que vai pagar. O mundo se sente ofendido por qualquer coisa. E a igreja ofende o mundo. João ofendeu aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam ávidas por instrução, não se sentiram ofendidas. De novo, a diferença do justo para o ímpio não é que nós não pecamos. Eu sou tão pecador como qualquer traficante, qualquer homossexual, qualquer pessoa. A diferença é reconhecer o pecado, reconhecer que eu preciso de transformação, reconhecer que o meu caminho precisa ser endireitado por esse Deus todo-poderoso. Mas aí acontece uma situação: aquelas pessoas realmente parecem demonstrar que se estão arrependidas e querem mudar, e João vai dizer: faça isso, faça isso, faça isso. Versículo 15: estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se ele seria então o próprio Cristo. João vai deixar claro: olha, não sou eu. Não sou eu. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Olha o fogo de novo aí. Mais ainda, a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ele vai, ó, não sou eu não sou o Cristo. O Cristo vem, ele é muito mais poderoso que eu te chamo ao batismo com água, ele vai te batizar com fogo. E novamente nós vemos a metáfora, agora não mais do lenhador que nós vimos agora há pouco, mas do agricultor. Mas em ambas as metáforas está presente o quê? Como meu amigo aqui falou várias vezes, o fogo. E João afirma que Cristo é como o Espírito Santo, que batizará com o fogo. E o fogo é símbolo de purificação. Mas lá no morro dizem que é poder. Não. O fogo na Bíblia é símbolo de purificação. Como você purifica o ouro? Colocando o ouro no fogo. Eu quero ser purificado. Eu quero ser limpo. Eu quero ser livre do pecado. Amém?
Então se prepara para passar pelo fogo purificador de Deus. Então, como fogo é símbolo de purificação, a conclusão é óbvia. Se há necessidade de purificação, significa que algo está impuro. E todos nós precisamos ser batizados com o fogo de Deus. Precisamos ter nosso caminho aplanado. Precisamos ter nosso caminho purificado. E a nossa vida precisa passar pelo fogo, para que possamos então produzir um fruto digno de arrependimento. Queimar a árvore, queimar a palha, e esse processo de purificação pelo fogo não é algo que pareça para mim ou para você prazeroso. João não está preocupado em proporcionar alegria, prazer, êxtase para aquela geração. Ele quer que aquele povo seja salvo. E para ser salvo, precisamos passar pelo fogo. Agora, você consegue imaginar, voltando para aquela chave, João sendo jogado pela janela, assim que ele falasse? E é por isso que vamos chegar ao último personagem que nos é apresentado nesse texto. Após então ele falar, olha, não sou eu o Cristo, falar o que as pessoas deveriam fazer para demonstrar fruto de arrependimento. Chegamos a mais um personagem. Mas antes, coloca de novo, por favor, Provérbios 9. Para a gente lembrar na nossa mente, daquele que a gente falou no começo. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele chamará da instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensino justo, e ele crescerá em entendimento. Lembra disso? E vamos ler a última parte do texto, versículo 18 do capítulo 3. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, olha, todos os outros foram repreendidos por ele, correto? Sendo Herodes repreendido por causa de Herodias, de mulher do seu irmão, e todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas elas, não bastava tudo que ele tinha feito, lançar João no cárcere. João anunciava o Evangelho ao povo, mas, porém, contudo, todavia, Herodes não estava no rol daqueles que se dispuseram a mudar de atitude, produzindo um bom fruto. Vemos aqui o contraste entre o sábio e o escarnecedor lá de Provérbios. Veja, todos, depois de serem chamados de raça de víboras, questionam João: o que a gente tem que fazer então, João? O que eu tenho que fazer? Surge Herodes, que também é confrontado. O que Herodes faz? Joga João para a janela. Esse é o contraste do sábio com o escarnecedor. Esse é o contraste do justo com o injusto. O justo peca, sabe que pecou, entende que ele pecou e quer mudar. O injusto acha que não peca, acha que está completamente certo, e se alguém denunciar o seu pecado, é jogado pela janela, é cancelado na internet, é posto na cadeia, é perseguido. A realidade daquele tempo não é diferente da nossa realidade. Então vemos aqui esse belíssimo contraste. E para terminarmos, pois a hora vem, o Evangelho de Jesus, pregado por João e pelo próprio Jesus, é um chamado ao arrependimento, à mudança radical, à renúncia. Esse chamado é feito a nós todos os dias. E qual será a nossa resposta, meu irmão, a esse chamado de Jesus ao arrependimento? Será que eu vou fingir que eu não sou pecador? Será que eu vou fingir que não é comigo? Cristo nos convida hoje ao arrependimento, ao confessar os nossos pecados para produzir frutos dignos. Ou será que nós também fomos induzidos a fugir da ira vindoura? O que nos resta então? Crer no Evangelho das Boas Novas, do Filho Prometido,
que nos purificará de todo o nosso pecado. Lembra o Salmo 32? Enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Porém, eu confessei o meu pecado. Porém, ao confessar o meu pecado, agora o Senhor tem cuidado. O convite do Evangelho, meu irmão, não é para uma vida vitoriosa, não é para a vida de prosperidade, não é uma vida de poder, é uma vida de submissão e arrependimento. Essa foi a pregação de João, essa foi a pregação de Jesus, essa é a pregação dos apóstolos, essa deve ser a nossa pregação todos os dias da nossa vida. E Ele nos convida a nos arrepender todo o dia da nossa vida. E possamos ser como aquela multidão, como os publicanos, como os soldados, reconhecer o nosso pecado e tentar sempre produzir frutos dignos de arrependimento. Não seja como heróis, seja como João, seja como Jesus. Amém? Feche seus olhos. Fique em pé, por favor. Passamos um pouquinho do horário. Vamos fazer aquele nosso ritual, vamos fechar o corredor. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por essa noite na tua presença. Graças nós te damos, Senhor, pela pregação da tua palavra, pelos louvores cantados, pela comunhão entre servos e servas do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz, que nos purifica e nos lava do nosso pecado. Nos permita, Senhor, a cada dia, Senhor, produzimos frutos de arrependimento na tua presença, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo que purifica as nossas vidas. Como cada um dos meus irmãos nas suas mãos, guarda-os, leva-os debaixo da sua mão poderosa, que eles tenham uma semana abençoada na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, e que o Senhor te dê a paz. Vai em paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos?